Então tá aí, vocês estão vendo aí, tem um desenho animado na tela. Um desenho animado na tela. Não sei do que se trata. Tô seguindo aqui sugestão do chat. O canal é Canal GD, um canal que parece grande, tem aqui 826 mil inscritos. E o título do vídeo é A Guerra Fria dos Desenhos Animados, tá? Fiquei curioso, né? Então, bora ver isso aqui. Você já viu essa versão aqui da Branca de Neve, onde ao invés de ela encontrar uma casa com 7 anões engraçadinhos no meio da floresta, ela acaba indo morar com 7 cavaleiros bonitões e musculosos? E essa versão do Pinóquio aqui, onde o nariz do boneco de madeira não cresce, até porque ele não conta mentiras, e ele só é esticadão assim porque o Gepeto esculpiu de uma maneira muito porca. Então, como eu acho que dá pra imaginar, esses desenhos animados aí saíram de um lugar que obviamente se acha mais forte, já que eles trocaram os anões por caras musculosões. E que também afirma que, diferente das crianças dos outros lugares, as suas, mesmo que feitas de madeira, não contam nenhuma mentira. E que lugar do mundo precisava tanto se autoafirmar como maior e melhor que os Estados Unidos? Bom, mas nós estamos aqui começando. O cara mandou uma aqui que eu não sei se é real, não conheço. Ele tá falando que então nós temos desenhos soviéticos inspirados nos desenhos da Disney, porém, a fala dele aqui, para se autoafirmar enquanto nação, né, sem aquilo que ele consideraria aí imperfeições, tipo um Pinóquio que não mente e uma Branca de Neve salva por lenhadores musculosos, é isso? Pareceu-me estranho, mas ok, vamos lá, já que começamos aqui, agora vamos mergulhar. Membro honorário desse partido, e que além de produzir animações com versões soviéticas dos contos de fadas tradicionais, também fazia desenhos com críticas políticas, seja atacando o fascismo dos italianos e alemães, mas principalmente os Estados Unidos e todas as nações capitalistas, com desenhos os taxando como países totalmente hipócritas, racistas e com uma péssima cultura. Porém, visões políticas à parte, esse Disney soviético foi sim um grande gênio da animação, um gênio até mesmo comparável ao Disney original. Pra você ter uma ideia, esse cara foi nada mais, nada menos que o pai de toda a animação russa. Ele criou obras-primas aclamadíssimas mundialmente, inclusive pelo próprio Walt Disney, que chegou a utilizar alguns dos seus desenhos como referências para suas próprias criações. Ele também foi um dos fundadores da mais importante associação internacional de animadores, que continua até hoje ajudando desenhistas do mundo todo, além de ter sido um cara que conseguiu colocar um pouco de cultura russa na história da animação mundial. E hoje a gente vai conhecer um pouco da sua história e também algumas das suas principais obras, que, cá entre nós, deixariam vários filmes do Disney no chinelo. Quem é a mais formosa e tem a beleza mais rara deste mundo? Você é formosa, não posso negar, mas a princesa é muito mais. Mas vem cá, como é que ele conseguiu essas versões aí? Hã? Como é que ele conseguiu? Eu nunca tinha visto isso, por quê? É normal, né? A gente consome enlatado aquilo que é exportado pelos Estados Unidos, né? Como uma semicolônia que a gente é, né? Mas ele tá mostrando aí desenhos animados, segundo o que ele tá dizendo, tô acreditando, tô dando benefício da dúvida pro cara e tô acreditando, que são desenhos soviéticos, mas estão em português. Então alguém dublou isso aí. Não, ok, torrent, massa, tudo bem. Mas assim, isso chegou aqui no Brasil, né, galera? Para o quê? Alguma produtora, enfim, compre e duble. Isso não é recente, né? Isso me parece ser coisa dos anos 90, anos 80, sei lá, né? É isso que eu tô querendo dizer. Não tô querendo falar na forma que ele pirateou, né? Mas ok, vamos lá, vamos lá. Parece ser uma versão aqui da Branca de Neve, né? Sei lá. Beleza é mais rara. Bom, pra gente poder entender a história da vida do cara, que é o tema do vídeo de hoje, é muito importante que a gente faça pelo menos um resuminho da história da animação russa, ou a animação soviética como um todo. História essa que se inicia lá no comecinho do século passado, com alguns filminhos experimentais feitos por artistas amadores, que utilizaram a técnica do stop motion, a técnica de criar animações através de fotos, para fazer os primeiros desenhos animados da União Russa Socialista Soviética, surgindo assim Como que é a algumas... União Russa?
O cara fez uma salada ali, né? Mas tudo bem, tiozão. Vou te dar o desconto, né? Não é a sua praia. Massa, bacana. Vamos lá, segue o baile. Animações desse tipo feitas com fantoches, como as produzidas pelo bailarino Alexander Shirayev, outras curiosamente feitas com insetos mortos, Atitude que foram correta, produzidas pelo camarada. biólogo Vladislav Starevic, e outras feitas com desenhos Pô, a dos insetos mortos ali, apesar de meio mórbida, é bacana, hein? Achei legal a dos insetos mortos. Atitude correta, camarada. Porra, valeu o camarada que tá aí se inscrevendo. Então, soviéticos inovando, hein? Necromancia, massa. cortados, que foi o estilo que acabou se tornando mais utilizado por essa primeira geração de animadores soviéticos. Só que é legal a gente destacar aqui que essas animações não eram para crianças, todas elas traziam apenas propagandas ou então críticas políticas. Bom, e é dentre esses pioneiros da animação soviética que nós vamos conhecer esse cara aqui, o Ivan Ivanov Ivano, o nosso Disney comunista. Nascido no ano de Massa é o nome do cara, Ivan Ivanov. Esse aí gostava muito de Ivan na família, hein? Mas bora lá, tamo aí. 1900, em uma família pobre de uma província bem humilde de Moscou, ainda pequeno nosso Ivanov foi mandado pra cidade pra morar com a sua irmã mais velha. Irmã essa que tinha melhores condições de vida, uma vez que era casada com um professor de uma importante faculdade de artes lá daquela época. Ou seja, desde pequeno nosso camarada Ivanov conviveu em meio a artistas. E isso influenciou de tal maneira que ao terminar o ensino básico, ele ingressou justamente na faculdade de artes, se formando no ano de 1923 já com seu primeiro emprego. Ele saiu da faculdade contratado como desenhista e professor pela recém-inaugurada Escola Estadual de Cinematografia Soviética, que foi justamente o local que apresentou ao fabuloso mundo das animações para o cinema. Seu primeiro trabalho como desenhista nessa escola foi na produção de um desenho animado político chamado China in Flames, um desenho que os soviéticos fizeram para apoiar a China contra a interferência estrangeira. Só que é bom Isso é interessante ele falar, né? Porque não é oficial, né, no mundo capitalista o soft power, né? Enfim, o poder de manipular aquilo que as pessoas gostam ou não gostam, aquilo que as pessoas sentem a partir da indústria do desenho, do cinema, né, da música, da dança, enfim, a indústria do entretenimento em geral, não só a indústria do entretenimento, mas também a própria indústria cultural como um todo, a indústria de consumo, novelas, telejornais. Tudo isso passa para a gente o tempo todo um viés político, né? É muito fácil de perceber isso, né? Nas produções ocidentais há uma demonização do Oriente, né? Um orientalismo, há sempre recorridamente os Estados Unidos salvando o mundo de guerras, salvando o mundo dos comunistas, salvando o mundo do asteroide, salvando o mundo dos extraterrestres, salvando o mundo numa guerra intergaláctica. O próprio estilo de vida, isso já é estudado desde o tempo do American Way of Life, né? Que levou esse estilo de vida americano, que na verdade é o estilo de vida capitalista, né, para o mundo inteiro a partir desses aparatos de dominação ideológica. Então era natural que houvesse no bloco socialista uma iniciativa desse tipo, primeiro para reagir, né, a esse processo de massificação cultural, de introdução de novas formas de pensar, de ler o mundo, de manipular a mente das pessoas mesmo, né? Trabalhando com valores que eram defendidos, né, pelo processo revolucionário soviético. Então, a gente não pode encarar esse tipo de coisa como, olha só que feio, eles estavam tentando doutrinar as pessoas a gostar do comunismo, do socialismo, ficavam criminalizando as potências capitalistas. Mas, gente, é rigorosamente isso que o capitalismo faz com a gente em relação à criminalização do comunismo, a transformação de qualquer proposta anticapitalista em estereótipos, em demonização, em satirização, em supervalorização de feitos do Ocidente, em subversão da história, mesmo falsificações históricas a fim de construção de narrativas. Então,
esse tipo de construção no bloco soviético, ele é necessário, galera. É necessário. Não é apenas uma questão assim de, será que eles faziam ou não faziam? Tinham que fazer, tá? Da mesma maneira que até hoje existe esse tipo de iniciativa na China. Destacar que a técnica utilizada até então ainda era aquela stop motion de recortes, algo que o nosso amigo Ivanov não curtia muito fazer, até porque ele achava que seu país tinha sim condições de fazer animações de melhor qualidade, assim como aquelas que estavam sendo feitas naquele momento pelos Estados Unidos. E foi justamente pensando no que os americanos estavam fazendo, que eram animações no estilo tradicional, mas voltadas às crianças, que ele começou a se dedicar a partir de então. Seu primeiro protótipo de animação tradicional foi esse aqui, um desenho com um estilo ainda bem primitivo, mostrando pessoas em uma pista de patinação no gelo. Porém, o que podemos considerar como seu primeiro desenho animado de verdade é esse outro, um filminho que misturava live action com animação, lançado em 1927, que acabou se tornando o primeiro desenho soviético feito totalmente quadro a quadro, e não mais através do stop motion como os anteriores. E durante todo o restante dos anos 20 até meados dos anos 30, o nosso camarada continuou criando novas animações e aprimorando a sua técnica. Animações essas que ou eram voltadas às crianças, contando algum momento histórico importante para a União Soviética, ou então eram críticas políticas, como essa que criticava o racismo cometido na indústria de cana-de-açúcar aqui da América do Sul. Legal também que mostra um pouco da preocupação da política soviética com a desconstrução dos pilares de organização e sustentação do capitalismo. É importante a gente perceber isso nos desenhos, porque denota a preocupação em apresentar uma nova sociedade, uma sociedade que não fosse constituída nos mesmos pilares que o capitalismo é constituído. Né? Porque quando eu falo assim, olha galera, o fascismo é o botão de pânico do capitalismo, onde ele se volta para a defesa daquilo que é mais estrutural. Né? Então é a defesa principalmente do capital e da propriedade privada, que é o que tem de mais estrutural no capitalismo, mas também das outras questões necessárias à própria construção da ideia de propriedade privada. Então, a privatização e, por consequente, submissão da mulher ao homem, a escravização de seres humanos, no caso, a escravização moderna de seres humanos de origem africana. São alguns exemplos, então. A luta contra o machismo, pela independência das mulheres, a luta contra o racismo, a luta anti-imperialista, então em defesa do fim da exploração imperialista nas colônias, tudo isso era visto nas obras na União Soviética. Faz parte de uma tentativa de uma construção de uma nova sociedade, algo que nós marxistas defendemos há muito tempo, dizendo, olha gente, se nós queremos mudar as relações de produção, nós também mudaremos a superestrutura social, a cultura, o modo de pensar. Será o nascimento de uma nova humanidade a partir da superação dessa infância da humanidade, né? Dessa menoridade da humanidade. Né? E a gente está vendo aqui a importância dada a esses temas nos desenhos ainda lá do início da União Soviética, mostram que, sim, essa era uma preocupação genuína, que vai contra as mentiras contadas para a gente no sentido de demonizar a experiência socialista, de que seriam experiências que perseguiam gays, que perseguiam negros, que perseguiam mulheres, como se fosse apenas um lugar extremamente conservador, porém com motivos comunistas. Quando a gente pensa nas questões mais conservadoras dessas experiências socialistas do século XX, temos que levar em consideração que todas elas nascem do capitalismo, que se escorou nesses elementos para se constituir. Então, preconceito, machismo, racismo, colonialismo, imperialismo, são questões do capitalismo que vão estar presentes no socialismo. Então a gente não pode imaginar que a sociedade soviética do início dos anos 30 fosse uma sociedade totalmente desconstruída, onde não existisse qualquer tipo de preconceito com gays, por exemplo. É lógico que isso vai existir, bom, porque isso é uma construção histórica derivada das relações de produção até então praticadas que estavam começando a ser subvertidas.
O interessante pra gente aqui é a compreensão de que havia um interesse em destruir esses pilares de sustentação da sociedade e da ideologia, porque esses pilares são pilares do capitalismo, não do comunismo. Bom, enquanto nosso amigo Ivanov aprimorava sua arte, lá nos Estados Unidos o nome de um jovem animador começava a se destacar cada vez mais. Um gênio chamado Walt Disney estava elevando os desenhos animados a um nível de arte. Suas animações estavam a anos-luz de tudo que vinha sendo produzido, e as suas histórias conseguiam passar algo até então inimaginável para esse tipo de produção. Diferente dos desenhos feitos nessa época, que eram totalmente cômicos, os do Disney podiam passar sim sentimentos em suas histórias. O público que assistia incrivelmente conseguia se identificar e se emocionar com os personagens desenhados. E isso muito se devia ao fato desse animador utilizar enredos clássicos dos contos de fadas como bases para suas histórias. Sem falar que em 1937 ele atingiu seu auge, com o lançamento do filme Branca de Neve e os Sete Anões, que o consagrou como o maior animador de todos os tempos. E acompanhando todo esse avanço da animação, estava o nosso amigo Ivanov, lá na União Soviética, que, utilizando as obras do Disney como referência, também começou a se dedicar para elevar a animação do seu país para um nível parecido. Só que vale lembrar que o Ivanov também era um cara muito nacionalista e anti-estrangeirismos. Então, mesmo que fosse para se inspirar em contos de fadas, como o Disney estava fazendo, ele queria que esses contos de fadas fossem então as versões contadas pelo seu povo. Ou seja, de certa forma ele começou aí uma competição com os Estados Unidos, para fazer com que as crianças soviéticas não fossem influenciadas pelos contos de fadas estrangeiros. Mas, gente, é interessante porque há uma disputa de narrativas, uma ideia de tentar estabelecer um controle sobre essas narrativas, né? É muito importante a gente entender isso aí. E no ambiente de Guerra Fria era natural, né? Olha, se está surgindo uma tecnologia, uma nova forma de animação e há uma competição no sentido de dominar a técnica, isso tem que ser não apenas dominado, mas também instrumentalizado a favor da construção da sociedade que se almeja. Então, eu não vejo problema nenhum nisso. Aliás, acho que é necessário esse tipo de atitude. Nos desenhos americanos, e sim pelos nacionais, que a partir de então seriam contados por ele. E essa nova era do Ivanov se iniciou no ano de 1937, com novas animações, dessa vez baseadas em contos de fadas tipicamente soviéticos, como esse aqui, inspirado na história do galo, o cachorro e a raposa. Esse outro, baseado num conto de um menino que não queria tomar banho, até que um lavabo mágico aparece bem na sua frente e o obriga a se limpar. Além de outros Um lavabo mágico foi bom. Até que um lavabo mágico aparece bem na sua frente. Desculpa, é que me pegou um pouco aqui, cara. O lavabo mágico ali me pegou um pouco, assim. Sei lá. Sei eu. Em outras histórias tradicionais de lá, todos com traços bem parecidos com o do Disney, portanto, ainda sem uma grande identidade própria. Só que é bom falar que esses desenhos aí estavam sendo produzidos em época de guerra, então, apesar do nosso animador se dedicar sim a essa parte mais criativa, ele também produzia em paralelo alguns desenhos mais políticos pedidos pelo governo, para criticar o Hitler e o fascismo. E para piorar a situação, diversos animadores russos tiveram que participar da guerra, alguns morrendo em batalha ou voltando totalmente debilitados. Para você ter uma ideia... Gente, vamos lembrar o seguinte, tá, gente? A gente fala na Segunda Guerra, fala em mortos da Segunda Guerra, a gente tá falando dos russos, gente. Dos russos, dos soviéticos em geral. Tá? A nação que mais entregou soldados, né? Que acabaram vindo a óbito foi a União Soviética, né? Então, assim, as marcas da guerra foram muito profundas em toda a Europa, em especial na União Soviética. Uma geração inteira de animadores foi dizimada durante o cerco de Leningrado em 1944, o que acabou, obviamente, atrasando ainda mais o desenvolvimento da animação soviética. Então, não tinha como a gente exigir que o Ivanov estivesse, naquele momento, no mesmo patamar dos norte-americanos. Porém, tudo começou a melhorar no próximo... Também, né? Lá nos Estados Unidos não estavam caindo as bombas, né? Esse é o grande negócio. Não tinha um exército invadindo os Estados Unidos, né? O mais próximo disso que eles chegaram foi Pearl Harbor, que, enfim, no Pacífico, né? Mas bora lá. Guerra, que foi quando a animação soviética atingiu um novo patamar. E tudo, obviamente, graças ao nosso camarada Ivanov, que em 1945 lançou a primeira animação em longa-metragem totalmente colorida da União Soviética. O filme O Cavalinho Corcunda, baseado numa fábula russa de mesmo nome, conseguiu imprimir uma identidade própria para as animações soviéticas. Uma identidade que finalmente conseguiu se desvincular da identidade do Disney. Não é à toa que o mundo todo se voltou para ele, e até mesmo o próprio Walt Disney levou uma cópia do filme para os seus artistas o estudarem e se inspirarem. Ajudar um amigo que está em dificuldade não é nenhum favor. Me parece muito mais um período
de desenvolvimento de uma técnica de animação, onde tanto os Estados Unidos quanto o Ivanov na União Soviética, o Walt Disney nos Estados Unidos, estavam não só desenvolvendo a técnica, como também disputando narrativa, né? Isso é Guerra Fria, gente. E vou dizer uma coisa para vocês, não é muito difícil não é muito diferente do que está se construindo hoje em dia. A questão é que, tanto na época quanto hoje, nós consumimos apenas uma parte do que é produzido nessa guerra, que é a parte que cabe ao Ocidente, né? E nós, como área de influência dos Estados Unidos, estamos consumindo aquilo que os Estados Unidos empurra enlatado para a gente numa quantia muito maior do que aquilo que eventualmente chega da China, que também produz esse tipo de peça, claro, nos padrões de hoje em dia. Amor, é dever da amizade. Se todos os amigos se derem as mãos, findarão as guerras, seremos irmãos. E encontrando finalmente a sua fórmula de sucesso, o Ivanov passou então, ano após ano, a produzir novas animações com essa mesma pegada, adaptando diversos contos russos para filmes animados em longa-metragem. A maioria das histórias adaptadas eram típicas daquele país, então a gente não tem como fazer paralelos com contos que a gente conhece. Mas se for para destacar algumas obras-primas feitas nessa época, eu posso citar A Donzela da Neve, que é uma história de amor muito bonita, cuja protagonista, que é uma espécie de personificação do inverno, se apaixona por um homem comum, iniciando um relacionamento que infelizmente acaba colocando em risco, já que por causa dele ela não vê a chegada da primavera. Já um outro filme muito bom feito pelo Ivanov foi o 12 Meses, também baseado num conto de mesmo nome, e que dessa vez narra a história emocionante de uma menina que é obrigada pela madrasta a recolher algumas flores raras e muito valiosas em meio a uma nevasca, e quando estava quase morrendo de frio, é salva pelas personificações dos 12 meses do ano. Bom, e além desses, também tivemos alguns desenhos baseados em contos de fadas que a gente já conhece, mas em suas versões soviéticas, que é o caso da Branca de Neve e os Sete Cavaleiros, que troca os anões da história por homens bonitos. Então era isso aí, viu? Era a Branca de Neve, dos lenhador bombado. Massa. E musculosos, que até tentam se casar com a garota, mas ela diz que já é apaixonada por uma outra pessoa. E o mais legal dessa versão é que no final a Rainha Má não é assassinada nem cai do penhasco, mas sim morre de desgosto ao ver que a sua enteada continua viva. Tá bom, e outra ficou melhor, viu? História que a gente conhece bem e que ganhou a sua versão russa através das mãos do Ivanov é o Pinóquio, que no caso foi rebatizado como Buratino, e que apesar do seu nariz não crescer quando ele mente, aliás, nessa versão ele nem mente e é super um bom garoto, todo o resto é praticamente igual ao original, tirando algumas mudanças bem pontuais, como a inclusão de uma chave misteriosa que abre uma porta mágica, e que acaba se tornando o objetivo não só do Pinóquio, mas também dos demais vilões da história. Sem falar no final. Então é outra história, porque eu ia dizer, se o Pinóquio não mente, não tem como ser igual, porque a história do Pinóquio é basicamente só porque ele mente, então é outra história, né? Mas ok, tô achando engraçadinho, tá bonitinho. Né? Nesse caso, o Buratino no fim não se torna um menino de verdade. Que boneco mais bonito! Vamos, Pinóquio, vamos, você vai fazer bonito, hein? Vamos! Bom, e se você tem mais de 30 anos, talvez você tenha alguma recordação de alguma dessas obras aí que a gente citou. E isso acontece porque lá em meados dos anos 90, a TV Cultura adquiriu um pacote de desenhos animados russos, incluindo todos... Tá aí a resposta da minha pergunta lá no início. A TV Cultura. Que legal, né, cara? É importante a TV Cultura, né? A gente tem que defender, apesar daquilo que transformaram a TV Cultura, né? Mas é interessante, só podia ser. Agora tá aí a explicação, porque não é o caso de alguém piratear, né? De você conseguir um torrent, uma coisa assim. É o caso que isso aí foi dublado em português, né? Então alguém comprou isso oficialmente para trazer pro Brasil. Tá aí a explicação. Esses desenhos antigos do nosso amigo Ivanov. Inclusive, eu lembro de muito deles por causa disso. E se você pesquisar bem, consegue até mesmo encontrar alguns dublados aqui no YouTube. Mas enfim, enquanto produzia esses filmes entre os anos 40 e 50, em paralelo, o nosso animador soviético também continuava atuando como professor, lá naquela escola de cinematografia que ele entrou assim que saiu da faculdade. E por isso ele se tornou um nome tão importante para a animação russa no geral, porque ele influenciou diretamente, através das suas aulas, várias gerações de novos animadores. Alguns que, assim como ele, se dedicaram em transformar a cultura soviética em desenhos animados para as crianças. Um animador que se inspirou muito no Ivanov e que eu gosto bastante é o Levi Atamanov, o criador da melhor adaptação de todos os tempos da Rainha da Neve. Uma adaptação bem mais fiel que Frozen, diga-se de passagem. Aliás, toda a filmografia do Atamanov é perfeita. Depois dê uma pesquisada aí, pra vocês verem. Tudo bem. Tá aí outra coisa que eu não fazia ideia. Pra mim, Frozen era Frozen. Eu não sabia que a Frozen era uma adaptação de outra coisa. Mas tudo bem, tá aí. A gente aprende também, viu?
Mas voltando pro nosso amigo Ivanov, então, a partir dos anos 60, eu não sei se por divergências com alguém do estúdio que ele trabalhava ou apenas por vontade própria, mas ele passou a se isolar cada vez mais na produção de seus desenhos e produzir umas obras mais undergrounds, experimentando outros estilos e técnicas de animação que fugiam do método mais comercial e tradicional, chegando até mesmo a fazer filmes em stop motion, pra você ter uma ideia. Sem falar que o seu lado político começou a se sobressair mais ao lado das obras infantis. Nessa nova fase da sua carreira, ele passou a fazer desenhos cada vez mais anticapitalistas e anti-estrangeiros, como esse aqui de 1972, que criticava as ações dos norte-americanos na Guerra do Vietnã, por exemplo. E por isso, as suas últimas obras acabaram não se tornando muito populares, pois acabaram sendo consideradas apenas como propagandas políticas. Mas, independente disso, até os últimos dias da sua vida... Pelo mundo capitalista, aposto, né? Aposto, porque aí não dá pra falar mal do capitalismo, né? Ok, mas... O Ivanov sempre foi um grande ativista e um grande apoiador da animação, vinda de todas as partes do mundo. Ele ajudou a criar a ASIFA, a Associação Internacional de Filmes de Animação, que desde os anos 60 incentiva ativamente a criação de cada vez mais desenhos animados fora do eixo de Hollywood. E o próprio já trabalhou em conjunto com alguns animadores de outros países, como Osamu Tezuka, para a adaptação japonesa do filme 12 Meses, por exemplo. Bom, e pra quem ficou curioso pra saber o seu fim, então, no ano de 1987, o nosso camarada Ivanov infelizmente deixou o nosso mundo devido a alguns problemas ligados ao sistema nervoso. Porém, o seu legado continua assim, ainda muito vivo e presente na animação de hoje em dia. E se desenhos animados russos, como Marcha e o Urso, conseguem se destacar e fazer sucesso mundo afora, e muito se deve a ele, que sempre acreditou no potencial do seu país e principalmente da sua cultura. E é isso, pessoal. Esse é o Disney soviético, Disney comunista ou Disney russo. Um cara que... Disney soviético, comunista ou russo. Gostei, achei até legal. pelo histórico de obras que ele deixou pra gente, merecia sim muito mais reconhecimento, pelo menos entre os fãs de animação, né? Eu acho um absurdo que a maioria das pessoas nunca tenha ouvido falar nos filmes dele. E olha, que grande parte está em domínio público, hein? Mas se você tiver oportunidade, assista sim alguns. Você não vai se arrepender. Muito bem. Do cemitério onde foi enterrada sem comoção ao casamento veio toda a população, porque o príncipe Elisei, com toda sua gentileza, no mesmo dia desposou sua querida princesa. Muito bem, galera. Muito bem, hein? Que legal. Eu achei bacaninha. Gostei. Aprendi algumas coisas com o rapaz ali. Me pareceu honesto o vídeo dele. Achei legal. Obrigado pela dica aí desse react, né? Um alfacezinho gostoso pra gente ficar conhecendo um pouquinho das animações soviéticas. Bacana, legal.